Então, vamos para o relato número 3, Choro de Angústia no Carmelo. Estava visitando o Rio de Janeiro pela primeira vez e chegando no hotel, olhando o mapa, eu vejo que o Carmelo de Santa Teresa ficava a 25 minutos de caminhada dali. Eu viajei sozinha e não devia satisfação a ninguém. Então, eu fui sozinha, a pés. Para não mexer no celular, eu desenhei as ruas e os nomes no papel. Assim, eu iria consultando o papel durante o caminho a ser percorrido. E durante o caminho eu percebi que teria que subir uma escadaria bem íngreme e que não tinha corrimão. Eu fiquei na dúvida se subia ou não. Eu vi uma senhora idosa com uma blusa do Sagrado Coração de Maria, então eu sabia que ela era a pessoa certa para me ajudar. E perguntei se para chegar ao Carmelo precisaria subir aquela escadaria íngreme ou se eu poderia contornar pelo caminho mais longo na rua normalmente. Ela, quando a abordei, parece um pouco receosa, mas prontamente me respondeu que o caminho era longo, mas que conseguiria chegar no mesmo destino. Eu decidi seguir pelo caminho mais longo, pois eu tenho medo de escadas e sem corrimão, e o meu cansaço corporal de subir aquelas ruas do bairro de Santa Teresa, eu poderia facilmente cair das escadas. Só que tinha um porém. O caminho que eu tinha desenhado no papel era seguindo a escadaria. Então, a partir daquele momento, aquele caminho mais longo, porém mais seguro que eu escolhi, não estava descrito no roteiro que eu tinha desenhado no papel. Ou seja, a partir daquele momento, eu estava sem nenhuma orientação e coordenada. Então, seguindo apenas meu sentimento de orientação, eu estava caminhando literalmente sem saber nada. Eu sabia onde eu queria chegar, mas não fazia mais ideia de como chegar lá. Chegando num bar, lanchonete, onde tinha muitos turistas, eu vi um ponto de apoio. Chegando nesse bar e lanchonete, eu vi um ponto de apoio. E comprando uma água ali, tive o pretexto de entrar e tirar o celular em segurança e tentar me orientar de alguma forma. Eu fiquei desanimada, pois o caminho mais longo que eu fiz me levou para mais longe do Carmelo. Então, eu teria um longo ainda caminho para chegar lá. E como eu não tinha levado caneta, eu não conseguia anotar o novo caminho que eu deveria fazer. E naquele momento, eu não me lembrei de pedir no bar uma caneta. Então, eu bebi água, tentei memorizar mais ou menos as ruas, guardei o celular e segui meu caminho. Eu já tinha confiança que meu anjo da guarda me guiaria no caminho certo. E também não entrei em desespero, mas pelo desgaste físico, eu queria que não demorasse tanto, porque realmente o morro é íngreme e cansava bastante, o condicionamento físico e a respiração. E eu encontrei um grupo de pessoas tocando instrumentos e andando em pernas de pau, como se fosse uma procissão, mas só que de festejos e bebidas. Então, eu não sabia que existia aquilo. E passei pelos trilhos do bondinho e cheguei em uma placa onde tinha um minimapa mostrando os pontos turísticos
de referência ali do bairro de Santa Teresa. Eu procurava o Carmelo e não o encontrava. De jeito nenhum, como se os meus olhos não vissem. Exclamei a Deus, será que o Carmelo não é importante o suficiente para aparecer aqui como ponto de referência? E aí, olhando o mapa, eu vi que eu estava até 3 ruas ali de distância, né? Ruas longas, né? Mas relativamente perto. Então eu segui em frente. Finalmente fiquei feliz, pois eu sabia que eu estava no caminho certo. Pois eu tinha subido demais o morro e o Carmelo já estava embaixo. E na descida, né, da rua íngreme, de cima da rua descendo, eu percebi lá embaixo a cruz. E eu digo, aquela cruz é a cruz do Carmelo. E eu cheguei lá em frente, né, vi que deveria ser lá, né, tinha o nome. Liguei o interfone e pedi acesso. Entrando um sentimento que eu não esperava. Quando eu entrei lá, um sentimento de angústia, dor e sofrimento. E uma vontade de chorar. Eu fui, fiz uma doação e fiz um pedido de oração breve para uma irmã carmelita através da roda. Eu não vi o rosto dela, só falei com ela. Eu não demorei muito, tirei algumas poucas fotos e eu tentava me conter porque tinha outros visitantes e outras pessoas trabalhando na parte externa, né? Outras religiosas e leigos. E eu não queria que me vissem naquele estado de tristeza. No caminho de volta para o hotel, eu me acabei de chorar, de dor e aperto no peito. É curioso dizer que nesse caminho de volta, eu não prestava atenção nas ruas, né? Eu nunca andei no Rio de Janeiro, naquelas ruas, então eu só andei para voltar para o hotel, né? Eu estava muito mais chorando e preocupada com o meu choro do que prestando atenção nas ruas. O bom é porque eu sabia que lá ninguém me conhecia e ninguém se importaria de uma mulher andando na rua chorando. Vale dizer que, em meu discernimento vocacional, eu tive grande dúvida entre clarissas e carmelitas. E que ainda hoje, por diversos motivos, não realizei nenhuma experiência em vida religiosa. Eu pensava que tal vocação já estivesse no passado. Porém, essa tristeza que me invadiu me fez repensar tudo. Durante o caminho para o hotel, eu nem prestava atenção nas ruas. Eu estava ali apenas andando e chorando. Aproveitando que ninguém ali me conhecia, só andei e chorei sem fim. Então fica aí essa reflexão. E as pausas que teve no vídeo, né, foi porque os gatos começaram a miar.